Olá! Mais uma vez estamos aqui para refletirmos sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Para isso vamos utilizar o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi publicado em 1864 por Allan Kardec, sob a orientação dos Espíritos Superiores. É uma obra essencial da doutrina espírita. Seu objetivo principal é interpretar os ensinamentos morais de Jesus, realçando sua importância para o desenvolvimento espiritual e moral do ser humano. A obra esclarece dúvidas e orienta sobre a aplicação desses princípios no dia a dia, nas nossas relações, promovendo uma fé raciocinada e uma prática religiosa baseada na caridade, no amor e na justiça. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Esse é um capítulo que é extenso, então nós vamos dividir em duas partes. Então hoje vamos ver a parte 1. É o capítulo 21. Os itens são: conhece-se a árvore pelo fruto, missão dos profetas, prodígios dos falsos profetas e não acrediteis em todos os espíritos. Reconhece-se a árvore pelo fruto. E a mensagem de Jesus diz o seguinte: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos dos espinheiros, e não se cortam cachos de uva de sobre as sarças. O homem de bem tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Isso está em São Lucas, capítulo 6, versículos 43, 44 e 45. Então, meus irmãos, uma pessoa má e egoísta não terá atitudes fraternas e também não terá empatia pelos sofrimentos dos outros. Seus desejos visam todo o conforto e bem-estar para si. Não pensa no bem coletivo. As palavras desse tipo de pessoa podem ferir muito, sem se preocupar com os desdobramentos e as consequências das palavras que proferiu. Já uma pessoa de boa índole, cujos pensamentos estão sempre voltados para o bem, jamais desejará mal a alguém e muito menos prejudicará seus semelhantes. Suas ações são altruístas, procurando o bem coletivo. Seu coração está cheio de amor fraternal e, por isso, suas ações serão compatíveis com a caridade e o servir indistintamente. Esse é o perfil daquele que segue os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós cobertos de peles de ovelhas, o que por dentro são lobos rapaces. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Podem-se colher uvas dos espinheiros ou figos das sarças? Essa mensagem, então, continua assim. Assim, toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-las-eis, pois, por seus frutos. Isso está em São Mateus, capítulo 7, versículos 15 a 20. Falsos profetas há muitos espalhados pelo mundo. Entre eles, encontramos aqueles que, aproveitando a ingenuidade e o sofrimento alheio, por meio de palavras doces e afetuosas e muitas vezes apocalípticas, prometem mundos e fundos, desde que se pague determinada quantia ao que se diz profeta. O triste é ter entre eles alguns que se apoiam em determinados cultos religiosos e se dizem cristãos e representantes de Deus, cujo objetivo é apenas arrecadar fundos para manter sua vida no conforto e luxo. Na realidade, são falsos religiosos que usam indevidamente o nome de Jesus. Lembremos a passagem do Evangelho. Jesus expulsou os vendilhões do templo e assim condenou o tráfico das coisas ligadas ao espírito. Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus.
Para não nos iludirmos com os falsos profetas e profecias mirabolantes, precisamos conhecer, por meio do estudo e reflexões, sobre o assunto para separar o que é racional e o que é fantasia. E aí a mensagem nos traz missão dos profetas. Atribui-se vulgarmente aos profetas o dom de revelar o futuro, de sorte que as palavras profecias e predições se tornaram sinônimas. No sentido evangélico, a palavra profeta tem uma significação mais ampla. Diz-se de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Então, além de instruir a humanidade sobre a vida espiritual, alguns espíritos encarnaram para, além de esclarecer, também alertam a humanidade sobre o que pode acontecer se nós não mudarmos o rumo das atitudes, principalmente de líderes e governantes no mundo. Por exemplo, podem anunciar previsões muito ruins para a humanidade se continuarmos com costumes predatórios em relação, por exemplo, à natureza. Outra coisa, nem todos podem entender o verdadeiro sentido de algumas parábolas de Jesus. Com a publicação do Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos superiores nos explicam de maneira clara e objetiva a essência das parábolas do Mestre. Todos devem compreender o que Jesus nos deixou por meio do seu Evangelho. Ele é o nosso guia e modelo para o bem viver como encarnado. E se colocarmos em prática, quando desencarnarmos, mereceremos um bom lugar no plano espiritual, como disse Jesus, a cada um segundo suas obras. Prodígios dos falsos profetas. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar para seduzir os próprios escolhidos. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza. É interessante que uma das grandes contribuições de Kardec foi a sua pesquisa sobre os fenômenos espíritas. Ele constatou que muitos dos ditos milagres e prodígios, na realidade, eram fenômenos naturais, ou seja, não existe o sobrenatural. O que existe são fenômenos que ainda não conhecemos. Como, por exemplo, a cura por meio da imposição de mãos, materialização de objetos e espíritos, entre outros fenômenos. Hoje são fenômenos explicados à luz da doutrina espírita. Jesus transformava a água em vinho, multiplicava pães e peixes, andava sobre as águas e outros fenômenos considerados milagres. Jesus é um espírito puro, por isso ele consegue manipular a matéria. Em todos os tempos, os homens exploraram em proveito de sua ambição, de seus interesses e de sua dominação certos conhecimentos que possuíam, a fim de darem a si mesmos o prestígio de um poder supostamente sobre-humano ou de uma pretensa missão divina. Estão aí os falsos cristos e os falsos profetas. A difusão dos conhecimentos acaba com essa pretensa missão divina, Eu coloco entre aspas, Por isso, o número deles diminui à medida que os homens estudam, refletem e se esclarecem. O verdadeiro profeta se conhece por caracteres mais sérios, exclusivamente morais. O profeta não vai ficar lidando de coisas materiais, que você vai conseguir isso, vai conseguir aquilo, nada disso. O seu trabalho é com relação à parte espiritual, à parte moral do ser humano. Não acrediteis em todos os espíritos. São João, na primeira epístola, capítulo 4 e versículo 1, ele diz: Meus bens amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto vários falsos profetas se ergueram no mundo. No primeiro momento, devemos analisar com critério qual o teor das mensagens passadas por esses espíritos. Tem relevância? São sérios? Auxiliam o crescimento espiritual se seguirmos os ensinamentos passados pelas mensagens que ele orientou? Tem como base a fraternidade, o amor e a caridade?
O Espiritismo vem revelar uma outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados, a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios. Se há entre os encarnados falsos profetas, enganadores, maldosos e ignorantes, quando desencarnam, continuam com as mesmas características. Ninguém vira, né? Anjo ou demônio depois da desencarnação, com a diferença que nós não estamos vendo, não conseguimos ver os espíritos, apenas os médiuns videntes. No entanto, aparecem nas comunicações mediúnicas e procuram convencer as pessoas com nomes veneráveis, tentando aparentarem que são eruditos e com grande conhecimento sobre diversos assuntos. Frequentemente ditam mensagens com ideias absurdas e bizarras. Se são questionados sobre a mensagem, perdem a paciência e logo cai a máscara, mostrando sua verdadeira natureza. Espíritos superiores não se irritam, eles são pacientes, são tolerantes, procuram explicar com calma. O Espiritismo dá os meios de os provar, indicando os caracteres pelos quais se reconhece os bons espíritos, caracteres sempre morais e jamais materiais. Mensagem de André Luiz, psicografia de Antônio Baduy Filho, do livro Vivendo o Evangelho. A mensagem, a árvore e o fruto. Você ainda tem defeitos, mas vez por outra já é instrumento de boa ação. É colérico, mas já distribui a paz. É irritado, mas já demonstra paciência. É egoísta, mas já se interessa pela caridade. É arrogante, mas já se conduz com humildade. É invejoso, mas já promove a solidariedade. É aflito, mas já alimenta uma esperança. É ressentido, mas já se propõe ao perdão. É odiento, mas já vivencia o amor. Não espere a perfeição para fazer o bem, observando que Jesus não se referiu à árvore perfeita, mas àquela que dá bons frutos, como a laranjeira, carregada de laranjas doces, embora seus galhos estejam revestidos de espinhos. Essa é a mensagem de André Luiz. Meus irmãos, todos nós carregamos imperfeições e qualidades, aspectos inerentes à nossa jornada humana. Nossas imperfeições, embora marcantes, são passageiras, ao passo que as virtudes que conquistamos tornam-se um legado definitivo em nosso espírito. É natural cometermos equívocos ao longo de nossa evolução espiritual. Somos espíritos em constante aprendizado, sujeitos a desvios e tropeços. Contudo, não é proveitoso nos determos em lamentações sobre o passado, permitindo que a culpa nos paralise. Em verdade, ninguém está desamparado em sua jornada. Então, meus irmãos, encerramos aqui a nossa reflexão sobre o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Até o nosso próximo encontro.